Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Conhece a Schaefer 375, a nova 375? Não? Então vem comigo. Esta lancha foi lançada no Rio Boat Show do ano passado, 2023. Tem duas versões. Essa que nós testamos é a versão com motorização a diesel. São dois motores de centro-rabeta Volvo D4 D320 CV cada. Tem também a versão a gasolina. A versão a gasolina é que é exportada para os Estados Unidos e é exportada em grande quantidade. A versão a gasolina são 3 motores de popa V8 Mercury de 300 cavalos cada um. Então, uma tem 900 cavalos, a gasolina, e a outra tem 640 cavalos, a diesel. Testamos a diesel. O que você acha desse barco? Primeiro, a motorização centro-rabeta diesel é muito tradicional no Brasil para esse porte de barco. Essa é a nova Schaefer 375. Existia uma 375 antes dessa, mas o modelo novo é esse. Não é que mudou uma nova versão, uma atualização, não. Essa lancha é completamente nova, não tem nada a ver com a antiga 375. Casco novo, arranjo novo. A Schaefer tem uma fresadora, que é uma máquina que ela faz moldes. Tem uma equipe de projetistas. Então, e tem capital para desenvolver um barco novo. Esses ingredientes possibilitaram fazer essa lancha. É uma lancha de cruzeiro, não é uma lancha, pelo menos nessa versão, com proposta esportiva. Mas ela é uma lancha muito legal para você passear com a família, passar um final de semana a bordo. Ela tem aqui no cockpit uma boa proteção. Ela tem HT, teto solar, passagem para a proa, janelas laterais, e essa juntando a passagem para a proa, que é uma porta, as janelas laterais e abrindo o teto solar, a ventilação aqui é muito boa. Você não vai passar calor, apesar que há ainda 2 saídas para ar-condicionado aqui no posto de pilotagem. Ela tem um bom espaço. Espaço para quanto? O estaleiro homologa esse barco para até 14 pessoas durante o dia. Leva, claro que vão 14 pessoas aqui, né? Mas sentadas, assim, com conforto, eu diria 9 pessoas, por aí. E durante a noite, ela tem pernoite para 2 casais, 4 pessoas. Uma cama meia nau, debaixo de mim, e outra na proa. Essa na proa, na verdade, um sofá conversível e uma cama de casal. A cama de casal meia nau é maior, ela tem praticamente 2 metros por 1,40. A da proa é triangular, é um pouco menor. Mas, então, se tiver 2 crianças, né, as crianças vão dormir na proa. Ela tem, lá na cabine ainda, um bom banheiro, né? Ao pé direito, na entrada da cabine, é quase de 2 metros. Aqui onde eu estou, um pouco mais de 1,80 m, e na entrada do salão dá quase 2 metros. No salão não, aqui do cockpit dá quase 2 metros também, um pouco menos que 2 metros. Quer dizer, um pé direito bom de modo geral. Ela tem alguns recursos. Por exemplo, eu posso colocar estabilizador opcionalmente nessa lancha. É legal, né? Custa caro o estabilizador, mas você tem muito conforto, principalmente quando você ancora e quem não está acostumado com barco. Né? Quem não está acostumado com barco, balança muito menos, é mais agradável. Tem um custo, obviamente. Mas fora o estabilizador, ela vem praticamente completa. O painel aqui, do meu lado, comporta 2 telas de 12 polegadas. É um dos maiores painéis que tem nessa categoria de lancha com teto solar e o espaço na proa, um corredor para ir na proa. É um dos maiores painéis que eu conheço, pelo menos. Então, para colocar 2 telas, 2 monitores aqui, de 12 polegadas cada um, além, né, da tela do monitor para controlar os motores, além do rádio VH, espaço para o rádio VHF,
o conjunto de botões que controlam o barco inteiro, tudo muito bem posicionado. Gostei da posição do timão, gostei dos manetes, o joystick está aqui. Essa lancha tem um opcional também, cara, que é o flap automático. O flap automático, esse aqui da Zip Wake, ele controla o barco, regula a inclinação do barco para você sozinho, tanto a inclinação lateral como o trem também. E claro, como se esse barco sendo diesel, esses dois motores de 320 cavalos a diesel da Volvo, você tem a rabeta. A rabeta também possibilita você controlar o trem. Mas o flap automático sempre ajuda. Então são recursos que hoje praticamente a gente não abre mão, né, para ter maior conforto ao navegar. Até onde eu posso ir com essa lancha? Ela tem, com esses motores a diesel, tanque de quase 700 litros, você tem autonomia para navegar praticamente 200 milhas em boas condições, que é uma boa autonomia. A da gasolina, o tanque é maior, porque gasolina consome mais que diesel e são 3 motores. Mas nessa versão a diesel, você tem praticamente 200 milhas em boas condições. Vamos considerar 2/3 disso, né? Você pode navegar 140 milhas com segurança para deixar um pouco de combustível de reserva nos tanques. Então, 140 milhas, você praticamente vai para qualquer porto aqui no sul, de Santa Catarina para o norte, até Rio de Janeiro, praticamente você vai para qualquer porto, né, nessa autonomia. Então, é bom, uma boa autonomia que você tem com esses motores a diesel. Outra característica legal desse barco, ela tem um bom móvel gourmet aqui no cockpit, que é onde a gente usa mais o barco, e tem uma pequena cozinha, na verdade é um micro-ondas e uma pia e uma geladeira lá na cabine, né? Mas o forte, a cozinha melhor, a cozinha mais equipada é aqui. Outro detalhe muito legal dessa lancha são as varandas laterais. Varandas, na verdade, parte das amoradas, as laterais internas, se abrem hidraulicamente, eletrohidraulicamente, e você amplia bastante a área mais utilizada do barco, que é aqui no cockpit. Navegação dessa lancha. Testamos em águas calmas, aqui em Florianópolis, passamos várias marolas, calmas entre aspas, né? O Nordeste aqui estava mais de 10 nós, 12 nós, então já levantou bastante mar, aquele mar picado, ondas curtas. Deu bola, cruzou muito bem. E o barco também, se você está mesmo em velocidade, essa lancha cruza, cruzeiro dela, assim, cruzeiro alto, 26 nós. Você pode virar o timão com tudo que ela responde muito bem. Se apertar, empurrar os manetes, ela chega a 35 nós. Uma boa velocidade para uma lancha de cruzeiro. A proposta é passeio, é família, não é performance esse barco. Mas é uma boa velocidade. E o grande trunfo dessa lancha é a autonomia, né? Consumo moderado, autonomia. Aceleração até os 20 nós, 10,6 segundos. Coerente com o porte da lancha, coerente com a potência da motorização. E o diesel, ele não sente tanto carga, né? Se você tiver um barco mais carregado, ele dá pouca diferença. A gasolina sente um pouco mais a carga. Mas a tendência, se for motorização a gasolina, é motor de popa. Motor de popa vai diminuir um pouco a plataforma? Vai. Mas a tendência é motor de popa se for a gasolina. Mas tem também, obviamente, como essa lancha, a opção da motorização a diesel, que você tem a plataforma de popa maior, você tem um solário, nesse caso aqui não dá diferença, porque aqui é um sofá que eu tenho aqui. Tem mais um outro móvel atrás do sofá, mas então aqui na diferença eu ganho a plataforma, mas eu não tenho tanta influência no layout do barco. Mas só lembrando, se for escolher motorização a gasolina, hoje pegue popa. O que mais eu posso falar desse barco? Assim, gostei, além da navegação, gostei do arranjo, gostei das alturas, gostei do espaço, gostei também muito do acabamento. É uma Schaeffer, né? Schaeffer, eu nunca peguei uma Schaeffer mal acabada, eu nunca peguei uma Schaeffer mal feita. Schaeffer é um barco de exportação. E o legal é que todo o know-how que o estaleiro pegou para exportar as normas americanas,
que você tem que seguir para mandar um barco para lá, o material homologado que você tem que inserir para mandar um barco para lá. Em todas as lanchas brasileiras, o estaleiro aplicou a mesma tecnologia, então a mesma condição. Então, tanto faz você comprar uma lancha para exportação, como comprar uma lancha para navegação no Brasil, que ela é construída da mesma maneira. Schaeffer é pioneira em infusão, primeiro estaleiro que usou a tecnologia de infusão em barcos grandes, em larga escala, e usa até hoje. Tanto é que é o estaleiro recordista em exportação brasileiro, o estaleiro que mais exporta. Porque o barco tem reconhecimento, porque o barco é bom. Para ter reconhecimento no mercado mais competitivo do mundo, que é os Estados Unidos, o barco é bom. Esse é um dos barcos que a Schaeffer mais exporta, mais manda para os americanos. Isso já é um bom pedigree. Mas a quantidade de barcos, os anos do estaleiro, o desenvolvimento para as condições brasileiras, eu acho isso aqui muito importante. Muito importante. É um barco que, embora tenha sucesso lá fora, mas foi desenvolvido para as nossas águas, para o nosso uso. Então isso é muito bacana, né? Então esse é um barco super moderno. Qual a tendência nesse barco? Além do teto solar, é o uso da proa. É aproveitar a proa também como espaço nobre. Porque não é só solário. O solário a gente usa com o barco parado. Esse aqui eu tenho uma passagem, eu tenho uma murada, eu tenho segurança para me deslocar até a proa, o barco navegando. E de quebra, isso aí com o barco parado, eu posso colocar um toldo na proa também. Então, o uso da proa é uma tendência moderna que já tem nesse barco. Veja mais outros testes em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou desse teste, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.